O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Felipe Mota. Ele é deputado da bancada do União Brasil. É deputado de primeiro mandato e nos dá a honra de estar aqui nos estúdios da TV da Transparência para falar para os telespectadores deste canal. Deputado Felipe, muito obrigado pela sua estada aqui no nosso estúdio. Começo perguntando ao senhor qual é a sua sensação um ano depois de ter assumido o mandato? Na verdade, é um desafio. Quando nós chegamos no parlamento, nós temos um regimento interno, nós temos uma outra dinâmica na Casa Legislativa. Eu sempre fui um homem de bastidor, Edson. Eu sempre fiz com que algumas figuras, ou de família, ou também externa, chegassem ao poder e fizessem um mandato exemplar. Eu tive esse prazer de trabalhar com grandes figuras. E isso nos dá a segurança de que pelo menos quem está no bastidor, quando chega numa Casa Legislativa como a Assembleia Legislativa, deve se preparar. Até porque tem muita gente experiente. Você tem que escutar mais e falar menos. Você também precisa saber que a dinâmica da oposição é completamente diferente do que a base da Assembleia Legislativa do Ceará tenta fazer com a oposição, que é a verdadeira tratorada que a gente conversa. Então nós temos que procurar outros mecanismos dentro das comissões técnicas da casa, dentro do regimento, usar a nosso favor o regimento da casa para que a gente tenha pelo menos o direito de discutir aquilo que o Legislativo cearense quer oferecer ao povo. Por muitas vezes, quando os jornais anunciam que os deputados pediram vista para poder discutir os projetos, aquilo ali é o único artifício que nós temos dentro do regimento da casa para poder discutir melhor, para tratar melhor, às vezes para tirar uma dúvida, para acrescentar uma emenda, e isso é o trabalho do Legislativo. Eu estou muito feliz, digo que tenho aprendido muito, mas eu sempre procuro escutar mais e falar menos. Deputado, o senhor nasceu em família de políticos, né? O seu pai foi prefeito municipal, portanto o senhor conhece realmente meandros da política. Mas em chegando à Assembleia, o senhor não teve alguma dificuldade de assimilar aquilo? Uma casa que 46 pessoas são iguais, uma casa que os assuntos são dominados por poucos, embora todos tenham o mesmo direito de falar, né? Quer dizer, uma casa em que tem uma maioria muito ligada ao governo e, em determinados momentos, inibe a discussão ampla de assuntos de interesse do próprio Estado, provocado por mensagens do governador ou dos senhores próprios. Nós não podemos confundir o que o governo quer com as ideias que nós temos. Nós temos que chegar naquela Casa Legislativa e levar ideias, discutir em cima daquilo que você acha coerente e correto e que a sociedade esteja, como aquela caixa de ressonância que a Assembleia Legislativa representa, nós precisamos levar para a sociedade cearense os nossos pensamentos. Eu, às vezes, fico me perguntando que algumas pessoas não gostam muito de discutir. Eles preferem silenciar os seus pensamentos em detrimento das bondades do governo. Eu não tenho isso. Eu sou independente, eu não tenho o patrão, eu não tenho ninguém que após eu descer daquela tribuna vá ligar para mim para dizer se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Eu coloco as minhas posições muito firmes. Desde o início que eu disse que não concordaria com o extremismo, essa história da política brasileira que nós estamos vivenciando hoje, da extrema esquerda com a extrema direita, isso não soma para o país. Eu vejo que as ideias têm que chegar para a sociedade diferenciada, mas como essa diferença, deputado Felipe? Simples de dizer. Se existem boas ideias na esquerda
que você traga para discutir a melhoria dessas ideias com quem está no centro e com quem está na direita. Mas isso é difícil na Casa Legislativa? Não. Você sabe por que não é difícil? Eu sou deputado de oposição, faço uma oposição responsável ao governador Eumano, eu faço ao governo e à tipologia da gestão que ele quer para o Estado. Faço isso com muita transparência. Na hora que ele está certo, obviamente nós temos que levar para o povo cearense, nós devemos votar favorável. E na hora que ele está errado, ele tem que ser criticado, ele tem que ser perguntado, ele tem que ser barrado. Por muitas vezes nós temos que levar isso até para a justiça, para nós podermos explicar que o que ele está fazendo é errado. Eu dou uma prova de que isso aconteceu na casa. No início de fevereiro de 2023, o governador votou um projeto onde tirava os incentivos da indústria. Eu fui contrário, eu briguei, eu fui para cima, como diz na boa política. E o que é que acontece? Um mês depois o governador foi lá, viu que eu estava certo, viu que a oposição estava correta, que iam afastar as empresas do estado do Ceará, que iriam atrapalhar o setor produtivo do estado, e ele revogou a lei que ele tinha mandado para a Assembleia. Então são essas coisas que por muitas vezes as pessoas que estão do lado de fora do plenário precisa ser mais explicado. As casas legislativas, tanto câmaras municipais, a Assembleia, como a Câmara Federal, por muitas vezes eles são indagados por coisas ruins só pela falta da transparência. Se tem transparência, as coisas conseguem chegar, embora que tenham opiniões divergentes, mas as pessoas conseguem decidir e ter um norte. Deputado, tomando por base essa sua informação aí com relação à mensagem do governador, que foi aprovada em fevereiro, tirando incentivos de indústrias cearenses, nesse interregno da votação da Assembleia, que a votação da Assembleia foi de acordo com o interesse do governador, e a outra votação da Assembleia, depois da iniciativa do governador, de que havia necessidade de revogar aquela lei que tinha sido aprovada um mês antes, que sensação o senhor experimentou? De vencido, decepcionado? É uma sensação de quem é legalista, de decepção. Nós temos uma estrutura técnica, nós temos uma estrutura de bons profissionais no estado do Ceará, e eu conheço vários, inclusive, que ainda prestam serviço nas secretarias do estado do Ceará, que eles precisam ser melhor escutados. Nós temos o Instituto de Pesquisa, o IPES do estado. Por que é que não escutaram esses profissionais que fazem da vida deles pesquisar o estado diariamente? Por que é que eles não escutaram pessoas da Secretaria de Planejamento que pensam no estado? Ele poderia ter decidido isso e poderia ter conversado com a oposição um outro tipo de lei. Caso a arrecadação do estado não melhorasse, eu vou precisar fazer isso aqui para poder manter a máquina pública dentro da coerência. Mantendo a máquina pública, não onerando e criando secretarias, como está criada aí, que por muitas vezes nem orçamento tem. Nós temos algumas secretarias no estado do Ceará que são compatíveis com os ministérios no governo federal, que essas secretarias não têm o orçamento para alugar um veículo para um secretário, que ela não tem orçamento para você poder comprar um birô. São secretarias, como posso dizer assim, são puxadinhos do governo do estado, para atender a aliados políticos, para atender partidos e não para atender ao estado. Eu quero saber, na comunidade indígena, que nós temos algumas aqui, onde eu conheço alguns, Pitaguari de Maracanaú, os Tapebas de Caucaia, eu quero saber quais dessas comunidades foram atendidas com alguma política pública por essas secretarias. Fazer evento e comemorar o Dia do Índio, no dia 19 de abril, isso não é política pública, é você ver o que é que a comunidade está precisando lá dentro, é melhorar o atendimento de saúde, é melhorar o sistema escolar, é melhorar o tráfego, é colocar um transporte para essa comunidade longínqua. É isso que nós precisamos discutir. Agora, você aprovar secretarias para atender aliados políticos ou para dar satisfação a uma ideologia, eu não concordo com isso. Eu sou a favor, Edson, da otimização dos recursos públicos.
Eu vejo que por muitas vezes os secretários precisam dizer a verdade ao governador. Ele não tem que estar preocupado com o cargo em si, em dizer, eu vou levar isso para o governador, ele vai achar que eu sou incompetente. Não é assim o funcionamento. Você chega numa secretaria, tem 40 veículos alugados. Se você só precisa de 30, para que você vai ficar com aqueles outros 10? Faz a devolução. Se você tem 10 equipamentos na sua mão, prédios públicos, que poderiam ser ocupados para economizar em prédios alugados, devolve-se os alugados e vão para os prédios que pertencem ao governo. São essas coisas da otimização que está chegando a hora de se fazer. Ou se faz a otimização dos recursos públicos, ou vai continuar tudo que está aí. A problemática na área da saúde, falta uma prótese para uma cirurgia, falta um leite para uma criança que sofre de qualquer transtorno. Então, são essas coisas que precisam os homens públicos começar a ter essa preocupação. A gente não pode viver só de uma ação visionária que não completa e que não leva o Estado a sair da vida que nós estamos levando hoje. Vamos lá, nós representamos 2% do PIB nacional, mas nós continuamos com mais Bolsa Família do que cidadãos com a carteira de trabalho assinada. Onde é que nós vamos parar com esse Estado? Vamos viver de bolsas e de um assistencialismo que não vai dar o direito garantido para aquele cidadão melhorar de vida? Será que quem fica com a carrocinha puxando essa retirada de dejetos que ficam nas ruas, essa coisa toda, ele não tem direito de se tornar uma pessoa acessível, poder melhorar de vida, trabalhar numa padaria, trabalhar num posto de gasolina, trabalhar num shopping? Quer dizer que a vida dele é só essa? Deputado, voltando a essa questão da lei a que nos referimos aqui, porque realmente essa é uma questão que as pessoas precisam atentar para isso. O governo manda para a Assembleia um projeto de lei para acabar ou reduzir a isenção fiscal para algumas empresas. Um mês depois, há uma discussão no parlamento, na sociedade. Um mês depois, o governo volta atrás. Quer dizer, o governo estava despreparado, o governo tomou aquela iniciativa sem nenhuma fundamentação que justificasse a proposição, ou o governo entendeu, como alguns entendem, que está na hora de acabarmos com incentivos fiscais? Não, na verdade, eu vejo que o governo, naquele instante, ele quis fazer e aprovar todas as legislações indigestas logo no início do governo. Porque era o momento onde ele contava a orientação base. de Maquiavel. Eu ia chegar lá. Seguindo a orientação de Maquiavel, vamos fazer logo todos os males na primeira. Foi isso que ele fez. Ele disse, vamos logo colocar tudo aqui enquanto eu tenho a base, e tem outra jogada que é para os seus telespectadores entenderem. Naquele momento, não se tinham as comissões instaladas. Era a mesa da Assembleia que dava o tom daquelas matérias. Então, o que é que eles fizeram? Você explicar isso para a população, a gente tem que ter até calma, porque as pessoas ficam, tem tudo isso. Naquele momento, as matérias chegaram na mesa, a própria mesa da Assembleia fez o trabalho das comissões, porque não tinham sido instaladas as comissões técnicas, foi para o plenário em regime de urgência, e em regime de urgência nós fomos traturados pela máquina do governo do Estado. Nós, o que o senhor se refere é a oposição. Eu me refiro à oposição inicial, né? Nós passamos por isso, mas o bom de tudo isso é depois ver a cara dos nossos colegas da base. Rapaz, vocês tinham razão,
nós deveríamos ter dialogado. E eu fui à tribuna da Assembleia, ainda na discussão da matéria, dizer a seguinte coisa: por favor, esperem a biruta de Brasília, porque quem norteia todo o país é Brasília. Naquele momento estava sendo discutida a reforma tributária. Naquele momento estava sendo discutido o texto principal da reforma tributária, que era quem iria nortear todo o nosso país. E mesmo assim eles quiseram aprovar. 2 meses depois, o que eu disse na tribuna foi visto pelo governo, confirmando: deputado, nós deveríamos ter esperado o que iria acontecer em Brasília, porque ocorreu uma mudança na reforma tributária e o Estado do Ceará já precisava fazer algumas modificações, até mesmo em cima dos incentivos, que você viu que na reforma tributária, os incentivos para o crescimento do país, eles foram modificados. Então, não tem mais aquele direito dos estados conseguirem fazer as captações de acordo com a sua alíquota. Hoje vai ter um fundo de desenvolvimento, um garantidor, que vai tentar manter o máximo essa indústria, esse emprego que já está instalado em cada estado da nossa federação. Deputado, pessoalmente, o senhor é a favor de o Estado continuar dando incentivos para empresas funcionarem no seu território? Eu sou a favor. Eu faço essa indagação porque um dos empresários de destaque aqui no Ceará, o senhor Amarílio Macedo, escreveu um artigo no jornal O Estado de São Paulo, combatendo os incentivos fiscais. Segundo ele, empresário que precisa de incentivo fiscal é incompetente para tocar os seus negócios. Se bem que o governo do estado incentivou algumas empresas da própria família do doutor Amarílio Macedo. Mas eu perguntei ao senhor. Eu sou a favor dos incentivos fiscais. Eu sou a favor dos incentivos desde que eles estejam e sejam feitos nas áreas do semiárido. Se nós pegarmos os Estados Unidos, o que é que eles fizeram? Eles incentivam onde se tem as menores áreas produtivas, tá? E lá se cresceu. Se você for para Las Vegas... Mas a empresa não tem nenhum comprometimento de devolução para o Estado? Tem porque quando ele tá empregando, quando ele está capacitando, por muitas vezes não é só aquele emprego que você está vendo ali num chão de fábrica, não é só aquilo. Ali ele tem um crescimento educacional, quando aquele funcionário tem direito a colocar um filho numa escola ou numa creche de melhor qualidade. Ali você tem a capacitação que ele faz em todos os professores de um município, onde ele consegue implantar dentro das escolas públicas algo que contribua para aquela comunidade. Você não pode olhar só o emprego pelaquela pessoa que está no chão de fábrica, não. Você tem que ver todo o contexto que acontece. Mas nós vemos tem isso um contexto aqui. Comercial. Nós vemos isso aqui no estado? Nós temos isso aqui. Tem muita gente com projetos bacanas. Eu te digo, em Maracanaú, que eu tive o prazer de ser secretário de Meio Ambiente e secretário de Infraestrutura, eu convivi com diversas empresas que preparavam os jovens, capacitavam e colocavam esse jovem no mercado de trabalho completamente diferenciado no interior do estado de uma pessoa que vai trabalhar no mercadinho. Isso é existente, mas o que precisa se fazer também é um paralelo juntamente com o Estado. Eu estou te entregando isso aqui, além do emprego, da renda e do imposto do serviço, que é o que tem, tá? O que é que tu pode me entregar mais? Eu acho que isso é que precisa ser melhor discutido. Acho que nós temos as federações que poderiam trabalhar isso bem melhor. Nós temos que, como fazer essa ideia? Tem como se criar isso. Porque é que por muitas vezes os pequenos e médios negócios se alinham muito ao Sebrae. Porque o Sebrae coloca toda essa organização a serviço desse empresário. Esse empresário se qualifica, porque não adianta você qualificar só o funcionário, você tem que qualificar
o empresário e o funcionário. As visões é que estão simples de achar que o empresário já sabe tudo. O empresário não sabe tudo. O empresário sabe tudo, por muitas vezes, até de uma visão da sua época. É completamente a visão do empresário da década de 80 para o empresário da atualidade. Embora tenham coisas que são fundamentais para que essa indústria, para que empresas que têm 50, 60 anos sejam levadas à frente. Mas ou você modifica, ou você transforma, então você não vai ter a qualidade. Porque hoje o mundo está mais exigente. Hoje as pessoas querem na ponta da linha do smartphone resolver as suas coisas. Então os bancos mudaram. Você está vendo bem menos clientes dentro dos bancos. Você está vendo hoje os serviços. Antigamente nós não conseguiríamos ter essas entregas que estão aí tão rápidas no dia de hoje. O setor de logística cresceu muito. Você vê que hoje esses mercados, Mercado Livre, Shopee, essas empresas que são mundiais, elas estão crescendo no mercado porque elas estão conseguindo montar logística para que aquele cidadão receba aquele produto em até 3 dias. Isso já acontece nos Estados Unidos desde 1960. Deputado, com essa evolução toda que o senhor está a descrever, eu pergunto, será que os nossos deputados também procuram evoluir, crescer, enxergar melhor, mais distante? Eu vejo que nós deveríamos trazer esses fundamentos para dentro da casa. Por muitas vezes, eu converso com os deputados decanos mais antigos, mais experientes, e eu sinto neles a necessidade de também prepará-los para esses temas. Eles têm boa vontade, eles são curiosos, eles querem aprender. Mas precisa que nós façamos essa escola preparatória para os políticos também. Os políticos não podem ficar só com aquela visão pequenina de município. Se nós permanecermos com aquela visão mínima, rasteira, de política suja, nós não vamos chegar a canto nenhum. Mas essa visão que domina hoje, né, deputado? Essa visão domina o Estado cearense. Eu não digo o Estado brasileiro, porque existem grandes diferenças entre Santa Catarina e entre o Estado do Ceará, diferenças sociais. Mas não existe grande diferença entre todos os estados do Nordeste, do Norte e até do Sudeste. Agora, nós temos o Noticiário Nacional sempre está a nos mostrar que o modus vivendi é praticamente o mesmo. As pessoas precisam se preparar. Eu, na verdade, digo, Edson, a você, que o político ele tem que ter a hora de entrar e a hora de sair. Ele tem que deixar boas sementes. Por muitas vezes essa hora de não sair... mas infelizmente hoje ele só enxerga a hora de entrar. É o poder pelo poder. Né? O eleitor está dizendo que não o quer mais e ele está insistindo. Né? É o poder pelo poder. Essa política ela precisa ser vivenciada de um outro modo. Porque você já percebeu que se o Ministério Público, se a Justiça Brasileira, se o Legislativo e se o Executivo trabalhassem com política de Estado, como não seria bem melhor para todos nós? Por que política de Estado? Precisa-se avançar nos próximos 8 anos em 30% de esgotamento sanitário no estado do Ceará. Se nós avançamos só 15%, alguma coisa errada teve. Porque o planejamento não funcionou, os projetos não foram convincentes, aí você tem que sair desenhando o que é política de Estado. Se você tem a necessidade de ter 15 mil crianças em creches para que abra um plano de trabalho para 15 mil pessoas poderem entrar no mercado de trabalho. Se só fez 2 mil, tem alguma coisa errada. Então, política de Estado era para ser obrigatório. O que os tribunais de contas deveriam ter sido desenhado era exatamente na fiscalização das políticas de Estado. Está aqui a conta das políticas de Estado, está aqui o recurso que tem que ir para essa conta indistintamente de quem seria, e ali o governador iria inaugurar aquelas obras que estariam dentro do seu plano. O Tribunal de Contas iria fiscalizar
aquelas obras, se os recursos tinham sido corretos, se por muitas vezes os aditivos estavam dentro dos parâmetros. É isso que precisa fazer. Agora, enquanto ficar com a individualidade de que a caneta do governo do Estado se vir a uma ideologia, a um partido, ou aos seus reis e aos seus príncipes, vai dar tudo errado. Você está vendo o combate e o alargamento das facções no estado do Ceará. Deputado, na verdade, os governantes sempre têm muito apoio nas casas legislativas, né? Aqui na Assembleia, por exemplo, são 46 deputados, a oposição tem realmente 20%. Nós temos mais um pouco, né? Hoje nós somos 11 deputados. Então 20 uma coisinha. Na oposição, né? Né? Mas será que na hora de, como se diz, no interior, aqui mesmo, nas mesas, nas rodas, na hora do pega para capar, conta com esse número? Conta. Bom, muito bem. Vamos admitir que se conte. Vamos até ampliar esse percentual. Vamos admitir que o percentual de oposição aqui na Assembleia tenha 25% dos deputados. O rolo compressor de 75% é inegável, né? Isso. O fato de existir o rolo compressor e em várias oportunidades ele ser utilizado, isso inibe, isso desmotiva o homem de oposição? Para mim, não. Para mim é cada vez mais saudável, porque você está combatendo aqueles que não têm ideias e que sim estão servindo a alguém. E lá na frente eu vou prová-los que o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam lutar, não foi aquilo por muitas vezes que eles aprovaram. Eu já provei para diversos deputados da base que projetos que eu entro na Assembleia Legislativa, inclusive o líder do governo, por muitas vezes, chega para mim pedindo que as minhas emendas sejam aprovadas, porque são emendas que completam e que contemplam políticas públicas. É nessa hora que você vê que você está no caminho certo. Você tem que ter as suas decisões, você tem que ter credibilidade. Sabe por quê, Edson? Eu fui eleito numa chapa de oposição. Você pode ter certeza que 90% do meu eleitor era eleitor de oposição. Você chegar na Casa Legislativa e você fazer e se entregar numa bandeja a sua cabeça para o governo é a mesma coisa que você dizer o seguinte, e é o que os seus amigos, família e amigos repetem. Mal chegou, se entregou para o governo. Você não pode ser visto assim. Você tem que ser combativo, você tem que ser firme e dizer o que é que você quer. Porque na minha idade, eu sou jovem, permite que eu faça esse tipo de voo. É um voo perigoso, turbulento, com muito gelo, mas eu não tenho medo. Eu estou aqui para discutir ideias e aí eu vou colocando para a sociedade aquilo que eu vejo que é melhor para o povo cearense. Eu sou um andarilho do sertão. Eu tenho as minhas raízes, nasci e me criei no sertão cearense. Chegar para mim, para dizer que os sertões, por muitas vezes, na hora da seca, na hora dos investimentos, na hora da problemática com a segurança e com a saúde, quando a pessoa vier discutir comigo, ele tem que vir com dados. Porque como nós falamos no jargão cearense, se a pessoa vier só com queixo ou com H, ele vai escutar muita coisa minha. Porque eu explico, eu vou a fundo. Eu frequento, sou frequentador diário do Diário Oficial do Estado, que é onde está tudo colocado. E nós precisamos elevar o discurso. Deputado, eu já ouvi alguns discursos do senhor falando sobre a economia nacional e local e o senhor demonstra uma certa preocupação para os rumos em que nós estamos seguindo. Qual é a sua visão da economia local, Estado do Ceará, e no contexto da economia nacional? Eu vejo o seguinte, o Estado brasileiro, ele tem um câncer. Que câncer é esse, deputado Felipe Mota? A corrupção.
As pessoas querem chegar muito rápido na vida com processos corruptivos. E isso atrapalha o crescimento das entidades de classe, atrapalha o crescimento do organismo governamental. E quando isso passa a ser normal, que é o que aconteceu no nosso país, as pessoas dizendo, rouba e não dá nada, vai terminar em pizza. Tudo isso revolta o cidadão de bem. A classe média, que faz um esforço enorme para poder ter o seu pensamento. Mas essa acomodação do brasileiro já vem de muito longe. Vem, né? isso aí vem do tempo dos índios ainda, né? Porque em São Paulo, recentemente, tinha o slogan lá, rouba, mas faz. Isso era o Maluf, né? Que tinha Ademar de Barros. Ademar de Barros, e depois veio para o Maluf, né? Também um puxou para o outro, né? Orestes Quercia. Bom, vamos parar por aqui, porque senão tem um cordão grande. Mas aí, o que nos deixa insatisfeitos é o seguinte: esse país que nós temos hoje dividido entre dois partidos, a esquerda e a direita, eles tentam a todo custo sobrepor as suas ideias, querendo menosprezar o outro. A esquerda não aceita o que tem de bom na direita e a direita não aceita o que tem de bom da esquerda. E aí, o método que eles usam no nosso país é de denegrir a imagem das pessoas. Eu não vejo problema nenhum, e disse isso, em a Polícia Federal entrar no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, para investigar corrupção. Eu não vejo problema nenhum. Agora, eu não gosto de transformarem em uma verdadeira novela espetaculosa, destruindo por muitas vezes a imagem de um técnico, de uma pessoa de nível, em detrimento de um político corrupto. É isso que não pode acontecer. E é isso que acontece há muitos anos. Sempre diz o seguinte: o tubarão não pegaram, mas o peixinho pequenininho, a piaba, foi presa. É o que você escuta a vida toda se falar. E por que é que se fala isso? Porque montaram o mesmo script de uma novela para poder contar uma história, e lá na frente acontece que a justiça não consegue julgar, ela cai no esquecimento, a população fica insatisfeita e diminui as instituições. Porque as pessoas acham... E os corruptos estimulados a continuarem. E os corruptos estimulados. E o corporativismo querendo fazer uma defesa. Deputado, poderia realmente ser muito melhor a situação se não houvesse essa polarização na política brasileira que está havendo hoje. Mas se essa polarização servisse para um fiscalizar o outro e torná-los menos corruptos, eu acho que ela seria boa para o país. Seria porque num país onde nós temos 35 partidos, onde se faz negociação para fechar com o majoritário, se faz negociação para se ter candidatos dentro de partido, se tem fundo partidário de valores exorbitantes, por muitas vezes as pessoas ficam perguntando: por que é que o candidato que tem 100 mil votos recebeu 1 milhão e por que é que o candidato que teve 1.000 votos recebeu 10 mil reais? Aí ele fica dizendo, então o cara que recebeu 10 mil reais, ele não tem condição nunca de chegar lá a quem teve uma votação esplendorosa. Então as pessoas modificam esses interesses. E se fosse para fiscalizar, hoje nós temos 35 partidos, né? 35 agremiações, acho que 36 hoje, porque teve a União, que saiu agora o PRD, essa coisa toda, mas nós temos muitos partidos e esse sistema... Todos os partidos, né? Todos os partidos. Nós temos muitos partidos, todos eles superdivididos. Eles não conseguem chegar num consenso. Quando chegam as eleições, não, tu vai para cá, tu vai para cá, tu vai preencher isso.
E isso, por muitas vezes, eu fico pensando se não seria melhor se nós tivéssemos um sistema de democrata e republicano, que aí a gente ia ver a cara de muita gente. Não, mas que não resolveria não, porque já tivemos Arena e MDB. Mas naquele momento você teve grandes líderes, né? Nós tivemos grandes líderes. Não, nós tivemos, não porque tínhamos só 2 partidos, mas porque tinham sido extintos os partidos onde existiam realmente muitos bons políticos, bem diferente de agora. Nós temos os exemplos aqui no Ceará, das pessoas que estavam lá no PSD, que estavam na UDN, né? Os do PSD, praticamente, quase todos foram para o partido do governo, para a Arena, e os que estavam lá na UDN foram lá para o MDB, né? Quer dizer, os bons políticos desses 2 partidos vieram dos que haviam sido extintos. E aí a classe política parece que vem diminuindo muito, né, deputado? Eu estou vendo até o incentivo de bons homens. Eu tenho sofrido isso no interior do estado. Eu tenho tentado pegar bons empresários, desenvolvimentistas, para poderem fazerem um trabalho nas suas cidades, serem prefeitos, né, serem candidatos a deputado, mas os homens de bem estão fugindo um pouco da política. Um pouco? Um pouco. Ou um pouco mais? Não, eles são tão pouco. Existem pessoas que, embora não queiram mandato, mas eles vibram com o mandato de pessoas sérias. A gente, por muitas vezes eu sou parado em supermercados, em restaurantes, até no meio da rua, as pessoas dizendo: deputado, eu vi aquele pronunciamento do senhor, acho que o senhor deveria melhorar o pronunciamento aqui, já que o senhor é do agronegócio, o senhor defende o agronegócio, acho que o senhor deveria melhorar com essa informação. E a gente tem que assimilar, até porque, por muitas vezes, a gente acha que as pessoas não estão lhe observando, estão lhe observando até demais. Deputado, muito bom o trabalho desse de estimular novas figuras para o mundo político partidário, né? Mas o senhor não acha que também já estamos no momento, já está talvez até atrasado, de fazermos um trabalho com os que já estão aqui para mostrar, olha, o mundo é outro, as pessoas estão nos olhando, elas cobram que a gente faça um pronunciamento mais sério, que defenda projetos de interesse da coletividade, e parece que isso não está acontecendo aqui. Não seria o momento de se estimular os que estão dentro? Cada um sabe o que tem que fazer. Cada um dos 46 deputados que estão ali na Assembleia sabe os seus métodos. Sabe. A maioria sabe, todos eles são inteligentes, porque senão não estariam lá. Mas a maioria sabe que precisa fazer determinado trabalho para continuar lá, né? Eles sabem. Sabem, nós temos que tentar mudar isso. Você imagina o que é um deputado de oposição, como eu estou? Um deputado de oposição que sempre tenta discutir ideias com secretários, com funcionários de alta carreira, e você vai tentar explicar para aquela pessoa que é melhor ele modificar a ideia dele e tentar somar com a minha para melhorar a vida do povo? Será que os que estão lá, eles estão com a mesma capacitação para poder fazer essas discussões? Será que eles não pararam nos métodos? Eu sei que não, é por isso que eu estou sugerindo. É um bom trabalho trazer novos e qualificados quadros para a política. É um bom trabalho. Mas também um outro trabalho muito bom seria mostrar para os que aqui estão no ambiente político, partidário, detentores de mandato, de que, olha, esse teu caminho não é mais o caminho que a sociedade aceita. O caminho de chegar, eu vou votar em tudo que o governo me mandar aqui para a Assembleia, porque eu preciso de arranjar 1 quilômetro de estrada para ligar o distrito fulano de tal à propriedade do Beltrano, que é meu eleitor. Então, essa mentalidade é uma mentalidade... Você já percebeu que a política mudou com isso? Vou te explicar. Na década de 70 e 80, o deputado que não levasse algo para os seus municípios, eles eram criticados.
Hoje, no século que nós estamos, o deputado que não tiver posicionamento, ideias e que não respeitar o seu eleitor, ele é criticado e alijado do processo eleitoral. As coisas mudaram também. Mas não mudaram tanto, deputado. Nós sabemos aqui quantos deputados temos aí de 3, 4 mandatos, 2 mandatos, que não tiveram esse comportamento e conseguem se reeleger. Porque chegou lá no governo, foi na superintendência de obras, conseguiu um contrato para a construtora fulano de tal, que é do amigo dele, ou do sobrinho dele, ou do filho dele, ou do neto dele, fazer aquele trabalho e aquela construtora vai ajudá-lo a comprar mais votos. Nós sabemos que isso é normal. E eu vou lhe dizer o que é que eu faço, assim, o meu método legal. Eu sou do União Brasil, eu procurei os deputados federais do União Brasil, disse, olha, eu preciso da contribuição de vocês para que eu possa manter os nossos aliados no interior do estado. Eu preciso que vocês façam a inclusão de alguma emenda, de algum trabalho nesses municípios para que nós possamos retornar aos municípios e demonstrar que nós somos competentes para estarmos ali. Eu fiz isso. Agora, não faço com ato corruptivo, nada em troca. Eu não tenho em nenhum município que eu trabalho, Edson, nenhum município, eu não faço nenhum tipo de negociação. Eu peço a eles que levem, que me chamem para poder inaugurar, para poder entregar uma ambulância, para poder entregar uma estrada, para poder entregar uma passagem molhada, um trator, algo nesse sentido. A política já está muito suja. E se um jovem como eu, que passei por todos os estágios, conheci a política na casa do meu pai, na casa do meu tio, que foi governador do estado, nunca teve um carro de polícia não, Edson. Isso deixa uma responsabilidade muito forte sobre os nossos ombros. Deputado, o senhor falou aí que é um dos deputados que defendem o agro. O agro hoje existe no Ceará. No Brasil ele já existe há algum tempo e é uma potência. É o que tem garantido um certo respaldo à economia nacional. Mas aqui no Ceará ele é realmente novo, porque eu tenho informações de governadores do Ceará que diziam que aqui nós não tínhamos essa vocação agrícola, pecuária. Tá? Por isso é que nós tínhamos que conseguir incentivos para as indústrias virem para o Estado. Hoje, nós sabemos que o agro no Ceará é uma potência, né? Sobretudo na produção de frutas, né? Sobretudo nessa produção. Olha, o agro cearense hoje está mais vivo do que nunca. Só quem não sabe que o agro cearense é forte é o próprio cearense, que por muitas vezes acham lindo tudo o que acontece no sul e no sudeste quando nós somos fortes. Nós somos o maior produtor de camarão do Brasil. A carnicicultura, que é a cultura do camarão, nós somos o maior produtor do país. Nós somos o terceiro maior produtor de leite do Nordeste. Nós temos aqui um campo industrial onde hoje nós conseguimos fazer o verdadeiro diferencial, e esse diferencial é o diferencial no preço, na gôndola do supermercado. Você já imagina se nós não tivéssemos esses laticínios que estão aqui no Ceará hoje, a gente comprando tudo de fora, a guerra que nós não teríamos de preço, e aqui nós conseguimos regular, porque nós temos a indústria cearense fazendo esse trabalho. O agro cearense, ele é muito mais forte do que o que você pode imaginar. Hoje, o estado do Ceará tem de perímetro irrigado, olha só, perímetros irrigados, nós temos 80 mil hectares de perímetros irrigados. Você sabe quantos por cento do estado do Ceará usa? 25%. 25%. Então, são essas coisas... Muito bem, deputado, mas continue. Só usa 25% por quê? Porque os perímetros irrigados que foram estudados para diversas culturas, elas tiveram a sua modificação. Vou dar um exemplo aqui. Perímetro irrigado de Pentecoste. Perímetro irrigado no Vale do Curu. Perímetro irrigado no Açu de Araras, em Vajota.
perímetro irrigado em Limoeiro do Norte. Esses perímetros que foram pensados, investidos na década de 60 e de 70, com grandiosidade, eles estão obsoletos, precisando de manutenção, e as culturas mudaram. O que antigamente se desenhava no estado do Ceará, só a cultura do feijão e do milho e do arroz, nós fomos muito fortes de arroz, só que a cultura do arroz é por alagamento. E num estado onde os recursos hídricos são escassos, ela foi procurar em um outro local, deputado, foi para o Rio Grande do Sul. Deputado, tudo bem, é verdade que eles foram projetados para esse tipo de cultura, mas isso não significa dizer que eles só serviriam para esse tipo de cultura. A irrigação você pode utilizar para muita coisa. Muito bem. Na verdade, eles estão obsoletos por irresponsabilidade do governo. Com e certeza. aí não é o governo do Estado, aí é o governo federal, porque é DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. É por isso que ele está praticamente sem função, porque o governo federal mandou tudo para a Codevasf. O DENOX hoje é só uma casa assombrada, ali, como é o nome daquela rua? Ali, Padre Mororó de Caxias. Padre Mororó de Caxias, Muito bem. Então, por irresponsabilidade do governo federal. E os nossos políticos, deputado, deixaram que isso acontecesse. Agora eu vou fazer uma defesa ao DENOX. Tudo bem. O estado do Ceará só tem a indústria que tem hoje. Essa força no turismo que nós temos hoje, graças às construções que o DENOX fez e colocou nos recursos hídricos. O passado dele é louvável. A quase totalidade desses açudes, esses locais de armazenamento de água, foram construídos por ele. Você sabe quanto a COGÉ arrecadou no estado do Ceará no ano de 2023 só com taxa de irrigação? 204 milhões de reais. Muito bem, tudo bem, mas aí é outra discussão. O fato é que, se nós tivéssemos 50% dos perímetros irrigados que foram construídos aqui no estado do Ceará em funcionamento, nós teríamos uma produção muito maior. O senhor sabe, e nós sabemos já, que o estado do Ceará é o maior produtor de banana aqui da região. Produz 40% da banana que o brasileiro come. Eu soube que em melão, o estado do Ceará é o maior produtor do mundo. Quando o Amilcar Silveira, que é o presidente da FAEC, numa entrevista que estava me dando, disse que o Ceará era o maior produtor de melão do mundo, eu perguntei, do mundo? Ele disse, sim, do mundo. Nós temos uma empresa que só aqui no Ceará dá 8 mil empregos para a produção de melão. Óbvio que é a água, né? Vamos fazer o registro, que é a Itaueira, né? Ela é uma grande empresa que faz com que tudo isso cresça. Hoje nós temos ali no Limoeiro do Norte uma verdadeira avalanche de empresas em crescimento. Deputado, infelizmente o tempo está acabando. Eu vou pedir para o senhor se despedir e eu já fico o registro do agradecimento pela presença do senhor e pela excelente entrevista que o senhor acaba de nos fornecer. Eu agradeço à TV Transparência, agradeço a você, te dizer que nós estamos à disposição, que o Ceará precisa discutir e ter mais transparência, é o que eu digo sempre. Você faz esse trabalho, você é um ícone da imprensa cearense e vai nos ajudar muito ao campo político a abrir a mente, aos políticos poderem também mudar os seus métodos. Muito obrigado pelo ícone. Ainda bem que o senhor não disse que era decano, né? Não. Não diz decano. Obrigado.